Já sentiste, não é verdade, aquela dor surda, aquele vazio que aperta o peito quando percebes que a realidade não é o que te fizeram acreditar? A mulher que jurou amar-te, que partilhou a cama e os sonhos contigo, de repente parece um enigma, uma sombra que dança entre o que queres acreditar e o que ela realmente é. Já te perguntaste porque que as mulheres casadas, aquelas que supostamente escolheram a estabilidade, o compromisso, a fidelidade, por vezes parecem tão vulneráveis, tão acessíveis, tão disponíveis? Não é por acaso, meu amigo, não é um erro no sistema, não é uma falha no carácter delas, é a verdade crua, escondida sob camadas de mentiras que a sociedade te ensinou a aceitar. Hoje vou revelar-te o que ninguém tem coragem de dizer. Vou guiar-te por este labirinto sombrio da natureza humana, onde as mulheres casadas, longe de serem fortalezas inexpugnáveis, muitas vezes são as presas mais fáceis. E não é por fraqueza delas, mas por uma dança de instintos, desejos e ilusões que nunca te ensinaram a enxergar. Comecemos pela ilusão que te venderam. Desde criança disseram-te que o amor é um contrato sagrado, que o casamento é a fortaleza onde o desejo encontra repouso, onde a mulher se torna tua, só tua, porque ela escolheu amar-te. Mas deixa-me perguntar, acreditas mesmo nisso? Ou será que, no fundo, já sentiste a fissura nesse castelo de areia? Schopenhauer, aquele velho pessimista, dizia que o amor é uma armadilha da natureza, um truque para perpetuar a espécie. Ele não falava de poesia, mas de uma força cega que nos arrasta, homens e mulheres, para além da razão. O que chamas de amor muitas vezes é apenas o verniz que cobre o instinto bruto, e as mulheres, mesmo as casadas, não estão imunes a ele. Pelo contrário, elas são o palco onde esse instinto dança com mais fervor. Pensa comigo, porque uma mulher casada que supostamente tem tudo, segurança, estatuto, um homem que a ama, por vezes olha para o outro com aquele brilho nos olhos? Não é porque ela é má, nem porque tu falhaste, é porque no fundo ela é humana, e o humano é um animal inquieto, movido por desejos que não explica nem controla. Jung falava do inconsciente, dessa sombra que vive dentro de cada um de nós, cheia de impulsos que negamos, mas que nos governam. A mulher casada carrega essa sombra consigo, e o casamento, longe de apagar esses impulsos, muitas vezes os amplifica. O tédio, a rotina, a previsibilidade, tudo isso é veneno para o desejo. E o desejo, meu caro, não obedece a juras de fidelidade. Já reparaste como uma mulher casada por vezes parece mais viva quando está fora do papel de esposa? Quando ri alto demais com um estranho, quando os olhos dela encontram os teus por um segundo a mais do que deveriam. Não é traição deliberada, não é um plano maquiavélico, é a natureza dela gritando, pedindo algo que o casamento, com toda a sua estabilidade, não consegue dar. Nietzsche dizia que o homem é um abismo, mas a mulher é um abismo ainda mais profundo, porque ela carrega dentro de si a força criadora e destrutiva da vida. Ela é a portadora do caos, e o casamento é apenas uma tentativa frágil de domesticar esse caos. Mas o caos não se deixa prender por muito tempo. Agora, deixa-me contar-te uma verdade que vai doer. A mulher casada muitas vezes é a presa mais fácil porque já está ferida. Não falo de feridas físicas, mas de algo mais profundo, algo que sangra na alma. O casamento para muitas não é o conto de fadas que prometeram. É um campo de batalha onde ela luta contra a monotonia, contra a perda da própria identidade, contra o peso de ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a amante perfeita. E quando ela sente que não é vista, que não é desejada como antes, algo dentro dela começa a procurar. Não é consciente, não é planeado, é instintivo, é a sombra de Jung sussurrando: tu és mais do que isto, tu queres mais do que isto. E é aí que tu entras, meu amigo. Não porque és mais esperto, mais encantador ou mais digno, mas porque representas o que ela perdeu, o perigo, a novidade, o desconhecido. Quando uma mulher casada te olha com aquele olhar que mistura curiosidade e medo, ela não está a ver apenas a ti, está a ver a possibilidade de escapar, mesmo que por um momento, da gaiola que ela mesma ajudou a construir. Dostoiévski, nos seus romances tortuosos, mostrava como
o ser humano é atraído pelo sofrimento, pelo proibido, pela borda do abismo. A mulher casada, mesmo que ame o marido, mesmo que seja feliz no papel, por vezes sente esse chamamento, e é esse chamamento que a torna vulnerável. Já te perguntaste porquê tantas histórias de traição envolvem mulheres casadas? Não é porque elas são menos morais que os homens, é porque vivem numa tensão constante entre o que são e o que a sociedade espera que sejam. A mulher moderna é bombardeada com mensagens contraditórias: ser independente, mas submissa; ser sensual, mas recatada; ser livre, mas fiel. E o casamento, com as suas promessas de eternidade, muitas vezes amplifica essa contradição. Ela sente-se presa não por ti, mas por uma ideia que aceitou sem questionar. E quando começa a questionar, quando começa a sentir o peso dessa prisão, é aí que o instinto fala mais alto. Vou contar-te algo que talvez te magoe, mas que precisas de ouvir. Muitas vezes a mulher casada não trai porque quer destruir-te. Ela trai porque quer salvar-se. Não é sobre ti, é sobre ela, é sobre o vazio que sente quando olha para o espelho e não reconhece mais a mulher que já foi. É sobre o desejo de ser vista, de ser desejada, de ser algo além da esposa, da mãe, da dona de casa. E tu, meu amigo, quando cruzas o caminho dela, por vezes és apenas o espelho onde ela quer voltar a ver-se. Não é amor, não é paixão, é uma tentativa desesperada de recuperar algo que ela acha que perdeu. Mas não te iludas, isso não é fraqueza, é força bruta, mal direcionada. A mulher casada que cede ao desejo não é uma vítima nem uma vilã. Ela é um ser humano tão complexo e contraditório quanto tu. O problema é que a sociedade te ensinou a vê-la como um troféu, como algo que conquistas e guardas. E quando ela escapa, quando mostra que não é tua, sentes-te traído, enganado, mas a verdade é que ela nunca foi tua, ela é dela mesma, e o casamento é apenas um acordo temporário que tenta conter o incontrolável. Pensa nisto: porque as mulheres casadas são tão sedutoras para alguns homens, porque carregam uma aura de proibido, de perigo, mas também porque estão num estado de vulnerabilidade que as torna mais humanas, mais acessíveis. Não são as virgens intocáveis dos contos de fada, nem as femme fatales dos filmes. São mulheres reais, com desejos reais, com conflitos reais, e esses conflitos tornam-nas presas fáceis, não porque são fracas, mas porque estão a lutar contra si mesmas, e nessa luta por vezes baixam a guarda. Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. Para a mulher casada, o casamento muitas vezes é o tédio, e o desejo, mesmo que proibido, é o sofrimento que ela escolhe para se sentir viva. Não é que ela queira trair-te ou trair o marido dela, é que ela quer trair o destino que lhe foi imposto. E tu, quando entras nesse jogo, és apenas uma peça no tabuleiro, um reflexo do que ela busca. Não te iludas achando que és o salvador ou o vilão. Tu és apenas o espelho onde ela se vê. Agora, deixa-me perguntar-te: já sentiste esse vazio? Já olhaste para uma mulher casada e sentiste que ela te via de um jeito que a tua própria esposa nunca te viu? É porque ela está à procura de algo e tu também. Ambos são prisioneiros do mesmo sistema, das mesmas ilusões. A diferença é que ela, por ser mulher, sente o peso disso de forma mais intensa, porque o mundo exige mais dela, e é esse peso que a torna vulnerável, que a faz ceder ao chamamento do instinto. Nietzsche falava do super-homem, daquele que transcende as amarras da moralidade e vive segundo a sua própria vontade. Mas a mulher casada, mesmo sem ler Nietzsche, por vezes vive essa busca de forma instintiva. Ela quer transcender a esposa, a mãe, a dona de casa, quer ser mais do que o papel que lhe deram. E é por isso que ela é uma presa fácil, porque está em guerra consigo mesma, e nessa guerra qualquer um que ofereça um momento de liberdade, de validação, de desejo, pode entrar. Mas cuidado, meu amigo, não te deixes seduzir pela ilusão de que és tu quem controla o jogo. Tu também és uma presa, tu também estás à procura de algo, talvez validação, talvez poder, talvez a ilusão de que podes possuir o que não te pertence. E nesse jogo ninguém sai vencedor, porque o desejo, como dizia Dostoiévski, é uma chama que consome a todos. A mulher casada pode ser a presa mais fácil, mas tu também és caça, e o caçador é a própria natureza humana que não perdoa, não esquece, não se deixa domar. Já paraste para pensar no que realmente move uma mulher casada
quando ela cruza a linha, não é só o desejo, não é só a carência, é algo mais antigo, mais primal, algo que nem ela mesma entende completamente. É como se houvesse um rio subterrâneo correndo sob a superfície da vida dela, um rio de instintos que ela foi ensinada a ignorar, mas que nunca para de fluir. E tu, meu amigo, quando te aproximas dela, és apenas uma faísca que acende o pavio de algo que já estava lá, à espera de explodir. Jung chamava isso de ânima, a essência feminina que vive no inconsciente, uma força que não obedece às regras da civilização. E a mulher casada, mais do que qualquer outra, sente essa força pulsar, porque o casamento é o lugar onde ela tenta, com todas as forças, sufoca-la, mas porque ela não resiste, porque mesmo sabendo o risco, mesmo carregando o peso da culpa, ela por vezes cede, porque o casamento, por mais que seja vendido como um porto seguro, muitas vezes é uma gaiola dourada, e dentro dessa gaiola ela começa a perguntar-se: é só isto? É isto que eu sou? Já viste uma mulher casada mudar o jeito de se vestir, de falar, de se mover, depois de anos no mesmo papel? Não é vaidade, não é capricho, é uma tentativa desesperada de recuperar a mulher que ela acha que deixou para trás. E quando tu apareces com o teu olhar faminto, com a tua atenção que a faz sentir-se viva de novo, não estás apenas a seduzir, estás a oferecer-lhe uma porta para escapar do próprio reflexo. Não me interpretes mal, não estou a dizer que toda a mulher casada está à espera de um amante, mas estou a dizer que toda a mulher casada é humana, e o humano é frágil, contraditório, faminto. Schopenhauer, com o seu pessimismo cortante, dizia que a vida é uma busca incessante por algo que nunca satisfaz. A mulher casada, mesmo com um marido que faz tudo certo, muitas vezes sente esse vazio, e o vazio é perigoso porque clama por ser preenchido. Às vezes é com um passatempo, é um filho, uma nova carreira, mas por vezes é com um olhar proibido, um toque que não deveria acontecer, uma conversa que vai longe demais, e é aí que ela se torna a presa mais fácil, não porque é fraca, mas porque está viva, e a vida é um fogo que queima tudo o que tenta contê-la. Agora, deixa-me contar-te algo que vai incomodar-te ainda mais. Tu, como homem, também és parte desse jogo. Foste treinado para acreditar que a mulher casada é um território sagrado, que o anel no dedo dela é uma barreira impenetrável. Mas a verdade é que esse anel é apenas um símbolo, e os símbolos não seguram o caos da natureza humana. Quando olhas para uma mulher casada e sentes aquela atração, aquele desejo que não explica, estás apenas a responder ao mesmo instinto que ela sente. É como se fossem dois animais na floresta, farejando o perigo, mas incapazes de resistir ao chamamento. E o pior, não estás no controle, ninguém está, o desejo é o mestre e vocês dois são apenas marionetas. Pensa nisto. Quantas vezes já viste um homem, talvez até tu mesmo, apaixonar-se pela ideia de conquistar uma mulher casada? Não é só o ego, não é só a vaidade, é algo mais profundo, algo que Dostoiévski entenderia, é a atração pelo proibido, pelo que não pode ser possuído. A mulher casada é um mistério, tá? É um desafio, porque já pertence a outro, e essa ideia de posse, meu caro, é a maior ilusão que te venderam. Ninguém possui ninguém. A mulher casada que cede a ti não é tua, assim como nunca foi completamente do marido dela. Ela é dela mesma, e o que ela te dá é apenas um fragmento, um momento, uma sombra do que ela realmente é. E aqui está a verdade mais brutal. Muitas vezes ela não cede por amor nem por paixão, ela cede porque quer vingar-se, não de ti, não do marido, mas da vida, do peso das expectativas, da monotonia, da sensação de que os melhores anos dela estão a escorrer como areia entre os dedos. Nietzsche dizia que o homem vive para afirmar a sua vontade, mas a mulher muitas vezes vive para desafiar o destino que lhe foi imposto. E quando ela escolhe, mesmo que por uma noite, mesmo que por uma troca de olhares, está a dizer ao mundo: eu ainda existo, eu ainda sou mais do que isto. É um ato de rebelião, mesmo que ela não o admita, mesmo que chore de culpa depois.
Já reparaste como a culpa é uma força estranha? Para a mulher casada, a culpa é ao mesmo tempo o veneno e o remédio. Ela sente culpa por desejar, por ceder, por trair, mas essa mesma culpa é o que a faz sentir-se viva, porque a culpa é a prova de que ela ainda tem poder, de que ainda pode escolher, e é por isso que ela é tão vulnerável, porque a culpa, assim como o desejo, é uma chama que consome, mas também ilumina, e tu, quando entras nesse jogo, estás a brincar com fogo, não porque ela vai destruir-te, mas porque vocês dois vão queimar-se juntos. Agora, deixa-me perguntar-te algo que te vai forçar a olhar no espelho. Porquê que te sentes atraído por ela? Porque a mulher casada com o seu anel a brilhar como um aviso, te atrai como um ímã? É porque no fundo tu também estás à procura de algo, talvez seja a validação de saber que és desejado, que és capaz de roubar o que pertence a outro. Talvez seja a adrenalina do perigo, a sensação de estar vivo num mundo que te entedia. Ou talvez, e esta é a verdade que não queres admitir, seja porque tu também estás preso numa gaiola e ela é o espelho onde vês a tua própria insatisfação. Jung dizia que o encontro com o outro é sempre um encontro com a nossa própria sombra. Quando olhas para uma mulher casada e sentes desejo, não estás apenas a ver ela, estás a ver o que falta em ti, e ela, quando te olha de volta, está a fazer o mesmo. É uma dança perigosa, onde ninguém é completamente inocente, nem completamente culpado. Vocês dois são apenas humanos presos numa teia de desejos, medos e ilusões que ninguém explica, mas que todos sentem. E agora a verdade final, aquela que te vai fazer engolir em seco. A mulher casada é a presa mais fácil porque ela é o reflexo da tua própria fraqueza. Ela é vulnerável porque tu és vulnerável. Ela cede porque tu cedes. E o casamento, com toda a sua pompa, com todas as suas promessas, é apenas uma tentativa de esconder essa verdade. Que nenhum de nós é forte o suficiente para resistir ao chamamento da vida, do desejo, do caos. Schopenhauer estava certo, a vida é sofrimento e o desejo é o chicote que nos mantém a correr. A mulher casada não é mais fraca do que tu, ela é apenas mais honesta com o próprio vazio. Então, o que fazes com isto? Continuas a fingir que o amor é eterno, que o casamento é uma fortaleza, que tu és o herói da tua própria história, ou encaras a verdade como homem e aceitas que a vida é um jogo sem regras onde todos são caçadores e presas ao mesmo tempo. A escolha é tua, mas sabe de uma coisa, uma vez que vês o abismo não dá para desver. E a mulher casada, com o seu sorriso que esconde segredos, com os seus olhos que prometem e ameaçam, é o abismo a olhar de volta para ti.